e as implicações para Moçambique. Senhor Borges, tenha a bondade. Moderador da sessão a seguir, senhor Borges, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Good morning. Esta é a Bom dia a todos. sexta sessão deste segundo dia da nona Conferência Exposição de Mineração e Energia de Moçambique. Meu nome é Borges Nhamire, eu sou moderador desta sessão que vai durar 1 hora, exatamente 1 hora. Portanto, começando agora às 10h10, vamos terminar às 11h10. E este ligeiro atraso resulta não da nossa vontade, e penso que vamos compreender. E também vão ficar felizes que esta é das sessões mais brilhantes que vamos ter, olhando para os meus painelistas. Sou sortudo que neste painel tenho representantes de diferentes empresas, instituições que são chaves no desenvolvimento do LNG em Moçambique. E eu vou chamar aos meus painelistas e, à medida que eu for chamando, vocês vão perceber o quão esta sessão é importante, porque tenho reguladores, tenho empresas operadoras, tenho bancos que são financiadores do projeto, tenho seguradoras. Então, este é um rico painel. E, por favor, o senhor José Branquinho, administrador de projetos de desenvolvimento no Instituto Nacional de Petróleos, INP. E podem entrar os meus painelistas à medida que vou chamando. E, olhando para os assentos, tem já o lugar indicado o seu nome, portanto, assentar. Acho que ali, seu Branquinho, tem que ver onde está o seu nome. Então, é onde se senta. Muito obrigado. E senhor Francisco Augusto, diretor de operações de Moçambique Sasol, por favor. É só olhar para os assentos, onde tiver o seu nome, senta-se por aí. O senhor Ziad Adam, chefe de cobertura do setor de energia e infraestrutura no Standard Bank Moçambique, por favor. O protocolo vai ajudar a orientar por onde se sentar e já tem lá o seu nome. O senhor Isaías Chambeze, diretor comercial da EMOS, que é a empresa moçambicana de seguros. A colega vai lhe ajudar a orientar o seu lugar. O senhor Arne
Gibbs, é gerente principal em Moçambique da ExxonMobil. O senhor Giorgio Vicini, Managing Director da Eni Rovuma Basin, por favor. Muito obrigado aos meus distintos painelistas. Como eu dizia antes da vossa entrada, esta é das sessões mais ricas desta conferência, que eu tenho representado aqui empresas operadoras, reguladores do setor de oil and gas, seguradores, financiadores, e é uma honra para mim moderar esta sessão. Eu penso que a minha audiência vai concordar que esta é uma das sessões mais ricas em termos de representatividade. O tema desta sessão vamos discutir e tentar compreender os últimos desenvolvimentos nos mercados globais de petróleo e gás e as implicações para Moçambique. Moçambique é um produtor, exportador emergente de gás, e que ao longo dos últimos anos, desde as descobertas, conheceu vários momentos altos e baixos típicos do mercado de oil and gas, que é muito volátil, mas recentemente a situação de conflito Rússia-Ucrânia criou os problemas que criou, mas também criou oportunidades. E uma das oportunidades mais notável é que o gás moçambicano pode ter um mercado maior na Europa. A Europa que confiava tanto no gás da Rússia e, neste momento, por causa do conflito, reduziram as exportações da Rússia para a Europa. E Moçambique, com a sua boa localização geográfica e os seus ricos recursos, pisca o olho para esta oportunidade. Como garantir que esta oportunidade seja transformada em realidade? É isto que os meus painelistas vão ajudar a compreender e como disse inicialmente, com a diversidade deste painel, da experiência de operadores internacionais e africanos, da experiência das empresas seguradoras, da experiência dos financiadores, nós vamos ter a oportunidade de compreender isso. Esta sessão vai ter algumas apresentações PowerPoint. As apresentações estarão em inglês ou em português, temos a tradução simultânea, e depois haverá um momento de interação, onde vamos colocar as questões. Isto é assim como está formatado. Então, sem muito mais delongas, eu vou pedir ao Arne para que faça a primeira apresentação, querendo usar o pódio, por favor. Do they have the presentation? Eles têm a apresentação? Se calhar ter a minha apresentação projetada no ecrã é possível. Senhores distintos convidados, todo o protocolo. Ladies and gentlemen, Bom dia. E infelizmente vou falar em inglês essa manhã, if you don't mind. Do we have the caso não se importe, eu farei a minha apresentação em inglês. Será que é possível ter o meu slide a ser projetado no ecrã, por favor? Okay. Ora bem, permitam-me que eu dê início à minha apresentação enquanto aguardamos pelos slides para serem projetados. Muito obrigado por terem se juntado a nós nesse debate. Julgo que esse é um momento muito otimístico para nós abordarmos questões futurísticas e termos debates igualmente sobre como é que Moçambique, onde é que Moçambique se enquadra no futuro global da energia. Maravilha, veja aí a minha apresentação e quero assumir que posso movimentar-me através do controle remoto que eu disponho aqui. Vou agora
O que nós podemos verificar comumente é que o futuro é extremamente brilhante no setor energético para Moçambique e há uma grande oportunidade para o país para que possa assumir uma posição de relevo como um parceiro estratégico para o futuro do setor energético. E, portanto, vou aqui abordar sobre a ExxonMobil na África, onde é que Moçambique se enquadra neste mosaico. Portanto, alguns dos slides, o que é questão baseada em fatos econômicos, compilação dessa mistura energética e uma visão estratégica para 2050. Portanto, irei demonstrar isso ao longo dos meus slides no dia de hoje. Portanto, a ExxonMobil em África, nós estamos a operar aqui em África há mais de 100 anos. Atualmente, as nossas operações são levadas a cabo em mais de 12 países e já investimos mais de 50 bilhões desde 2016 e podem verificar informação mais detalhada, mas o que eu mais me orgulho é que 90% dos nossos colaboradores são nacionais. Por isso é que nós nos intitulamos como sendo promotores de formações, promover assistência e capacitar localmente os cidadãos dos países africanos. E também produzimos energias de forma segura e estamos comprometidos com as boas práticas e os procedimentos de segurança. Cumprimento do procedimento de segurança. There we go. Let me go back. Perfect. Perfeito. Vamos agora falar sobre este slide que eu tenho projetado. Temos aqui uma série de cifras que são colocadas. No topo dessa página pode verificar sobre o crescimento global da população, que está em torno de 2 bilhões. Portanto, os países em desenvolvimento precisam ter acesso aos cuidados de saúde, estão a ver cada vez mais, a esperança média de vida aumentou, e adicionado a isto, o PIB global duplicou, ou espera-se que duplique até 2050. E, surpreendentemente, tudo isto tem um impacto para o crescimento geral no setor energético doravante. Portanto, aí no rodapé podemos ficar, tem um círculo no meio em que diz que 80% da população mundial reside em países ainda em via de desenvolvimento e a parte chave da transição energética, o que eu chamo de motor para o crescimento energético, reside nesses 80%. Portanto, as pessoas, a classe média está a ascender e tem mais acesso à energia, bem como à produtividade. Portanto, isto é o que o crescimento acaba gerando a busca mais elevada pelo setor energético e há aumento da eficiência por parte dos países em via de desenvolvimento. Portanto, haverá uma procura acrescida, apesar do incremento na eficiência da produção energética. Portanto, geração de energia, verificamos que 70%, o número que está no topo, do lado direito, 70% de crescimento que é necessário para a geração de energia, 30% é uma demanda relacionada ao setor transporte e 15% relacionado à demanda residencial e comercial, 15%. Irei partilhar detalhes mais minuciosos na página a seguir, mas é para ter uma ideia sobre os recursos que estão disponíveis para o fornecimento energético. Podem verificar que o setor petróleo e gás desempenha um papel preponderante, mas igualmente verão no meu slide a seguir a penetração e a introdução de energias renováveis e a redução do uso de carvão mineral. Maravilha, já descobri como é que o meu remoto funciona aqui deste lado. Portanto, há algumas histórias que eu quero partilhar se nós olharmos para esta projeção que está aqui feita. Há algumas mudanças que estão a ocorrer e não nos surpreende que haja uma redução na emissão de dióxido de carbono. Se olharmos para este slide, podem verificar que temos algumas histórias que estão a decorrer e o que nós vemos do lado esquerdo é a previsão da demanda global da energia
de 2000 até 2050 e podem ver como é que o portfólio energético tem estado a mudar. Não nos admira que tem estado a reduzir com o passar do tempo, à medida em que o país vai transitando para energias limpas, tais como o gás natural. E, naturalmente, se nós olharmos para a linha vermelhada e a esverdeada, podem verificar o potencial, podem ver que o gás natural tem estado a crescer exponencialmente, bem como são dirigidas pela geração de energia, porque o gás natural é usado para as residências, para os negócios, portanto, há várias utilidades, abundante em termos de uso convencional, e o gás natural tem estado a crescer cada vez mais do que outras fontes de energias, e Moçambique é um país com um grande potencial de explorar os seus recursos naturais, e isso é uma boa nova, e aqui está uma oportunidade. A questão que devem aflorar é a seguinte: onde é que Moçambique se enquadra nesta oportunidade crescente no setor de gás natural rumo a 2050? Metade deste crescimento do gás natural é usado para gerar energia elétrica e 40% para o uso nos negócios. Portanto, há um incremento na apresentação de aumento pode usar a gestão de áreas urbanas, e a oportunidade para o gás natural são vastas, adicionado ao fato de precisar de todas as outras fontes energéticas para satisfazer a demanda do setor. Portanto, vamos ter aqui uma visão holística a nível regional. Sei que há muito que está a decorrer no momento, mas naturalmente aqui nós estamos à busca de um equilíbrio de procura e oferta na perspectiva do fornecimento de gás natural. Portanto, no topo da coluna nós temos a procura, e os pequenos pontos a preto é o nível de produção. Portanto, quando a produção está no topo do nosso gráfico, basicamente onde nós estamos a exportar através dos gasodutos ou do gás natural liquefeito. E naturalmente que quando temos os pontos a pretos abaixo, significa que nós é que estamos a importar, uma região que importa. Portanto, agora deixe-me contar-vos onde é que nós nos situamos atualmente e onde é que o setor de gás está a rumar para o futuro na qualidade de Vamos começar com a América do Norte. Como todos nós sabemos, das convenções, a nossa produção de gás tem estado a crescer. Mesmo nos últimos 5 anos, o crescimento das instalações do gás natural liquefeito, esperamos que haja uma tendência de crescimento doravante. Podem verificar que há uma diferença do lado esquerdo entre o gráfico e os pontos de aporto a preto. A África tem estado a liderar o crescimento econômico, prosperidade. Podem ver que a África, incluindo Moçambique, é parte deste mosaico, e o crescimento não apenas na demanda, mas igualmente na exportação do gás natural liquefeito. Estou animado em verificar que o crescimento também tem a ver com a procura interna pelos países africanos, bem como oportunidade de exportação do gás natural liquefeito. Portanto, o Médio Oriente, naturalmente, suportado pelo Qatar, espera duplicar a sua procura e oferta, e nós continuamos a recorrer à importação do gás natural liquefeito à medida em que a produção nacional vai registrar um declínio. Podem verificar igualmente que amarelo nós temos importações através de gasodutos. Naturalmente que há diferentes cenários que nós podemos abordar a questão do conflito Rússia-Ucrânia, mas também há outros diferentes cenários que podem ser levados em conta para que potencialmente possa promover a busca em diferentes regiões. E naturalmente, por último, não menos importante, a Ásia no lado Pacífico, verificar que há um incremento nas importações. À medida em que nós rumarmos a 2050, podemos verificar que estará abaixo da demanda do gás natural liquefeito. Portanto, aqui reside uma grande oportunidade. E a pergunta que nós devemos levantar a nós próprios é: o que isso significa para Moçambique? Significa naturalmente que naturalmente reside uma oportunidade aí, e nós vemos essa oportunidade
para a Europa, a Ásia e o Pacífico para poderem suprir este mercado, que é também chave para Moçambique. Vemos um potencial para o crescimento do gás interno e oportunidades locais, mas para crescer a Boa Nova, há também temos que considerar que aqui demonstra quem são os nossos concorrentes. E é importante mencionar que Moçambique também é competitivo neste cenário global, principalmente com relação aos produtos em gás natural liquefeito nos Estados Unidos da América. E isso mostra que os projetos em Moçambique são robustos e competitivos comparando aos concorrentes do lado da América do Norte. Nós acreditamos que Moçambique está bem situado para que possa suprir a demanda global. Portanto, temos 24 bilhões de barris para servir o mercado nacional, europeu, bem como asiático. Portanto, os recursos à base do Rovuma são estratégicos para as necessidades globais, à medida em que o mundo vai migrando para a redução da emissão de gás de carbono. E o Coral Sul também, até novembro de 2022, os meus colegas podem depois me atualizar sobre essa informação, mas o que é importante reter aqui é que Moçambique dispõe de uma grande oportunidade. Moçambique já se encontra como potencial exportador, estará nos top 5 produtores do gás natural liquefeito. Moçambique e os seus recursos são muito competitivos. É chave para nós assegurarmos que Moçambique possa ser economicamente competitivo comparando com a América do Norte. Acreditamos que somos sim competitivos de acordo com a escala dos recursos, bem como o tamanho e a qualidade dos mesmos. Coloca nas vossas mentes que o mercado global de gás natural liquefeito é estratégico e por isso é que nós precisamos de ser competitivos à medida. A boa nova para Moçambique é que, por conta da baixa emissão do dióxido de carbono, nós já estamos numa posição extremamente competitiva comparando com os outros produtos disponíveis de gás natural liquefeito no mundo. E nossa habilidade para competir com os outros produtores, bem como adquirir o financiamento para estes projetos. E, naturalmente, a nossa localização geográfica é bem situado tanto para o mercado europeu, bem como o mercado asiático, a nossa localização estratégica. E podem verificar aí nesse gráfico e nesta imagem projetada, portanto, as rotas para o transporte de gás natural liquefeito. Portanto, este é o fim da minha apresentação. Vou passar a palavra para os meus colegas. Julgo que, em jeito de fecho, eu diria que reside aqui uma grande oportunidade. Naturalmente, que ainda existem algumas incertezas que precisam ser geridas, mas o futuro é risonho e uma oportunidade futura ainda está lá. Esta mudança para a transição de mistura e o combate para nós, como partes interessadas, como governo, devemos nos posicionar para fazer bom uso dessas oportunidades. Acredito que estamos em condições de fazer isso perfeitamente. Eu gosto de uma frase em português. What we believe, and that's what we'll be a part of achieving. Thank you very much. Muito obrigado. They've changed to one now. Thank you, Aaron, for your brief and very clear. Muito obrigado pela sua apresentação sintetizada. E agora iremos solicitar ao Sr. Ziad. Standard Bank para nos fazer a sua apresentação. We'll now ask Mr. Ziad A compreender um pouco a situação de LNG a nível global, regional em África e particularmente em Moçambique, sendo o Standard Bank um dos principais players em termos de facilitar acesso ao financiamento aos mercados de petróleo e gás. Ziad, por favor.
estimados membros do painel, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, é notório o impacto que o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia trouxe para a economia global, em especial para a indústria extrativa, através da volatilidade que conseguimos ver no setor energético e, nomeadamente, nos preços das principais commodities. A título de exemplo, o ano passado o Brent Crude atingiu ou superou cerca de $100 por barril, o carvão metalúrgico e o térmico atingiram os máximos históricos e o preço do gás natural seguiu a mesma tendência. A Rússia, segundo maior produtor de petróleo, com cerca de 11 milhões de barris por dia, entretanto, com as sanções económicas, criaram uma quebra de oferta substancial no mercado, pese embora esses flows hoje passem pela China, Índia e Turquia. Um conjunto de analistas estima que serão necessários investimentos adicionais para produzir cerca de 200 milhões de toneladas por ano de LNG, que a Europa acredita que vai depois substituir esse LNG por cerca dos 75% que já eram importados da Rússia. Não obstante, outros projetos que estejam em atraso ou foram cancelados. A título de exemplo, e em ordem de grandeza, o projeto Coral vai produzir cerca de 3,4 milhões de toneladas por ano e Moçambique LNG, quando começar, cerca de 13 milhões de toneladas por ano. E isto representa menos de 10% dessa demanda global. Portanto, isso mostra mais uma vez o quão importantes são esses projetos em Moçambique. Nos gráficos, conseguimos observar um incremento da demanda de 500 milhões de toneladas em 2024 por ano para cerca de 700 milhões de toneladas por ano em 2040, representando um gap que havia falado anteriormente entre projetos em produção, projetos em construção e a demanda global. Fora o problema da Rússia, e como o meu colega Arne mencionou, existe um drive para substituir a carvão por gás, como energia de transição, para que os diversos países e empresas cumpram com metas de redução de dióxido de carbono, sob pena de perderem competitividade e market share. Estima-se que existe o potencial de substituir cerca de 175 BCF dia e, colocando mais uma vez em ordem de grandeza, os projetos de Rovuma, quando começarem, espera-se que irão produzir cerca de 4,5 BCF dia. Isto representa somente 2,6%. Mais uma vez, mostra o quão importantes são os projetos de LNG em Moçambique. Para reduzir a dependência da Rússia, a Europa espera ter nos próximos 2 a 3 anos cerca de 22 terminais de regasificação. Só a Alemanha, já desde o ano passado e este ano, tem cerca de 4, pois importava grande parte do LNG da Rússia, cerca de 55%. Adicionalmente, tanto a Alemanha e a Holanda acabaram investindo em projetos de upstream no North Sea. A Noruega, que exporta uma boa parte para a Inglaterra, também tomou FID em alguns projetos de expansão. E os Estados Unidos vão mais uma vez cimentar a sua posição como um dos maiores produtores de LNG, com 5 projetos em construção e mais 16 planeados até 2030. LNG em África. O continente africano contém cerca de 7% de reservas provadas de gás natural, com a Nigéria a liderar com 200 TCF. A África hoje produz cerca de 72 milhões de toneladas por ano e, entretanto, com os projetos que estão em carteira, prevê-se uma oferta adicional de 65 milhões de toneladas por ano. Com Moçambique a ter uma preponderância no fornecimento de gás regional, nomeadamente para a África do Sul, pelos problemas que nós já conhecemos, e daí falar-se dos investimentos nas terminais de regasificação de Matola e Inhassoro. Vantagens da LNG para Moçambique. O LNG de Rovuma, como o meu colega da Exxon aqui falou, é de qualidade superior,
com baixos níveis de metano, ou seja, suscetível a ser vendido sem grande necessidade de processamento a premium no mercado. Moçambique pode se tornar um dos maiores produtores de LNG a preços competitivos, com focos no mercado regional, mas também para a China e Índia, e espera que seja tão competitivo como o LNG dos Estados Unidos. Enfatizar também que, em termos regulatórios e legais, a postura prática e encorajadora que Moçambique tem tomado, isto muito por conta da intervenção e acompanhamento que o INP e o INH têm feito. Como banco, o Standard Bank tem estado envolvido em projetos de petróleo e gás desde 2004, inicialmente através de Pantemane e depois no projeto do pipeline da Romco. Hoje somos os bancos locais do projeto Coral e comprometemos com um financiamento elevado para o projeto MOS-LNG. Então, estamos dispostos a continuar a financiar esse determinado tipo de projeto e especificamente pela qualidade que esse LNG tem. Fora mencionar também e encorajar aqui os outros bancos que estão presentes, nós, como Standard Bank, no ano passado, em outubro, retomamos as nossas atividades bancárias em Palma, em Quitunda, e conseguimos ver um grande fluxo de atividade. Hoje, começamos a preparar-nos para começar a atividade em Mocimboa da Praia. Então, vale uma mensagem de encorajamento aos outros bancos também e obrigado. Muito obrigado, Ziad, pela sua excelente apresentação. E vou pedir o Francisco Augusto, diretor de operações de Sasol, Moçambique, para fazer a sua apresentação, por favor. Quando o Francisco vem, talvez ir dizendo que a Sasol foi das primeiras empresas a entrar no mercado de gás em Moçambique, por favor. Obrigado. Estimados membros do painel, caros convidados, muito bom dia. Aqui, se puderem, por favor, mostrarem a apresentação. Queria dizer que nós, como a Sasol, estamos neste momento em operação, portanto, estamos produzindo. Portanto, nós estamos localizados aqui em Moçambique, especialmente em Temane, nos jazigos de Temane e Pande, na província de Inhambane. Nós estamos já a produzir. Aqui damos uma ilustração em relação ao estado global, portanto, a demanda do gás natural, que ainda é evidente, conforme aqui foi explicado, podemos observar, tal como foi aqui expresso, em tanto a Europa e a Ásia-Pacífica como um dos mercados que são importantes para este mercado de petróleo e gás, e sendo tanto a Europa conseguiu sobreviver este inverno, mas as necessidades vão aumentar conforme foi explicado. Temos a Ásia-Pacífica como uma das áreas prominentes que poderá ter uma grande necessidade. Mais ou menos uma indicação dos preços, que também foi aqui explicado. Aqui nós vamos, tanto vendo algumas perspectivas em termos de long term em relação à produção do petróleo e gás mundial. Queria dar um foco especial em relação aos desafios que nós temos no nosso país em relação à produção. Portanto,
Nós temos o desafio de infraestruturas que esses facilitam levar o gás, nesse caso, desde os pontos em que este é produzido até o mercado. Temos também, portanto, os desafios das parcerias, não é? Para poder fazer esses projetos avançarem. Portanto, há necessidade aqui de criar mercados locais, onde se possa também capitalizar esse gás. E para tal, é preciso agregar valor às infraestruturas já existentes. A título de exemplo, cá no sul de Moçambique e de África, nós podemos observar o fato de que a Sasol já vem produzindo e fornecendo os mercados moçambicanos, assim como o mercado sul-africano. Portanto, também nessa mesma perspectiva, para esses projetos poderem se executar, é necessário o financiamento. Portanto, o acesso a essas finanças ainda continua um desafio e a demanda, como aqui foi explicado, podemos ver que influencia nos preços do mercado, pelo que é uma questão também a se ter em conta. E assim sendo, as preocupações tanto ambientais não ficam por trás, são questões que precisam se ter em conta em relação à produção. Certo que a transição poderá ser paulatina, mas nós temos que perceber que portanto, as energias renováveis vêm. E também as políticas dos governos são de extrema importância, que possam, nesse caso, facilitar ou permitir com que estes projetos possam executar-se. Agora, olhando para a região sul de África, dizia aqui que nós já estamos a produzir graças ao entendimento, à cooperação entre os governos de Moçambique e da África do Sul. Nós já estamos a produzir e neste momento estamos a fornecer a produção de energia em várias centrais aqui em Moçambique e a outros clientes também na África do Sul. E nós não paramos por aí, portanto, continuamos a trabalhar no sentido de podermos explorar oportunidades que garantam com que consigamos manter primeiro o fornecimento, mas também garantir a produção de um gás, portanto, acessível ao mercado e às comunidades de uma forma em geral. Então, nós queremos que a exportação de gás que o país tem a oportunidade neste momento é de extrema importância, porque esta poderá ao mesmo tempo ajudar o desenvolvimento das infraestruturas, que estas ao mesmo tempo poderão ajudar a nação a se posicionar no mercado e poder competir com outros países. Desculpa, deixa só. Portanto, aqui nós podemos observar o esforço que a Sasol continua a exercer no sentido de garantir o fornecimento deste precioso produto que é o gás. Nós temos neste momento licenças em Moçambique, assim como na África do Sul. A título de exemplo, temos o PT5C, temos
A5A, que é esse offshore, e esta já a perfuração começou no mês de abril, mas também temos outra licença na África do Sul. Isto tudo com o objetivo de continuamente garantirmos o fornecimento e também aproveitarmos as infraestruturas existentes na zona. E em termos conclusivos, nós podemos dizer que precisamos continuar a procurar esse gás que seja acessível, mas não podemos deixar de trás o trabalho que vem feito, o que é o foco relativo a energias renováveis. Portanto, o mercado existe neste momento e que o fornecimento, neste caso, pelas várias fontes, não necessariamente consegue ainda responder à demanda. Há necessidade de termos uma contínua pesquisa para podermos garantir a continuidade de fornecimento desse gás aos nossos clientes, nesse caso. Portanto, o nosso país, segundo as potencialidades que tem uma oportunidade de que possa ocupar um espaço no mercado global de procura do gás natural. Portanto, o país precisa preparar-se para poder entrar nesse mercado, considerando os desafios que existem. Eu queria parar por aqui, por enquanto, e muito obrigado. Com licença. Nós é que agradecemos, Francisco, a sua ótima apresentação, e depois de termos ouvido representante da ExxonMobil, da Standard Bank e da Sasol, que são empresas que atuam no mercado de oil and gas em Moçambique. E agora vamos ouvir o José Branquinho, administrador de projetos e desenvolvimento no Instituto Nacional de Petróleo, que é a reguladora do setor de oil and gas. E dentre as coisas que vai falar, uma das questões centrais tem que ver com o estágio de desenvolvimento dos projetos. Quando se descobre o gás, ficamos todos felizes, mas até a materialização desses projetos leva um percurso. Qual é o estágio, o que é que está a ser feito para que efetivamente Moçambique possa fazer aquilo que se diz seize the momentum das oportunidades do mercado de oil and gas que estão abertos neste momento. Por favor, Dr. Branquinho. Muito bom dia, senhores membros do painel, bom dia, portanto, aos senhores delegados. Portanto, vou fazer uma intervenção à volta, portanto, do tema, onde estamos a falar, portanto, dos mercados globais e as implicações, portanto, em Moçambique. Portanto, tem que ser para este lado. Esta é a situação que nós temos em Moçambique em termos de recursos de gás natural, desde a parte norte de Moçambique, portanto a bacia do Rovuma, que já foi aqui bastante referenciada, que tem recursos, portanto, acima de 170 TCFs de gás natural, e temos também a zona de Panda e Temane, onde temos um desenvolvimento, aliás, onde temos a pesquisa a tomar lugar desde os princípios, portanto, da década de 2000. E como consequência disso, temos ali cerca de 6 TCFs, portanto, de gás natural descobertos até o momento,
temos cerca de 165 milhões de barris, tanto de petróleo leve. Portanto, todas as quantidades que estou-me a referir são as quantidades in situ. Falando do ponto de situação dos projetos, tal como se pode ver aqui, aliás, os intervenientes que me antecederam já fizeram a abordagem, temos um total de 5 projetos que são aqui exibidos. Temos a área, portanto, do PSA de Panda e Temane, que está neste momento, portanto, na fase de desenvolvimento, com a implementação do projeto, portanto, que vai fazer a produção do petróleo leve, assim como a produção, portanto, de gás natural. E, como consequência disto, vamos ter também o desenvolvimento de uma central de produção de energia elétrica, portanto, que vai abastecer, portanto, o mercado mais a sul do país. Por outro lado, temos na área do PPA, portanto, um projeto que consiste em melhorar, portanto, o platô, com vista a fazer com que este campo possa produzir por mais algum tempo. Temos o projeto Coral, como é do nosso conhecimento, portanto, entrou muito recentemente em produção, portanto, em novembro do ano passado, e, portanto, tem estado a fazer a exportação para os mercados internacionais. Temos o projeto também da área 1 e o projeto da área 4, que, portanto, já tiveram uma decisão final de investimento no passado, mas que, por razões, portanto, de segurança, estão neste momento numa situação de força maior e os projetos, portanto, estão estacionários. Então, continuando, é importante realçar que o gás natural, portanto, tem-se vindo a tornar muito importante para a matriz energética nacional. Se formos a reparar, tivemos ultimamente tanto o desenvolvimento de centrais elétricas com base no gás natural, que chegam a totalizar cerca de 500 megawatts de energia elétrica a ser produzida. Portanto, para dizer que o gás natural está-se a tornar cada vez uma fonte de referência no país. Então, falando da questão do LNG, tal como tinha mencionado, temos estado a observar a entrega do gás em vários mercados, na Europa, tanto e na Ásia, o que significa que o gás natural de Moçambique, de facto, tem um potencial de poder atingir muito mais mercados. Bom, este é um pequeno exemplo daquilo que se pode fazer, tanto a nível regional. Temos o caso concreto, portanto, da África do Sul. Aliás, até também já foi feita menção em relação à África do Sul, que está neste momento com problemas sérios de apagões e precisa, portanto, de fazer o incremento, portanto, da produção de energia de modo a fazer face à disponibilidade de energia elétrica. Então, tal como se pode ver ali no gráfico, portanto, o gás natural vai, até certo ponto, continuar a crescer como fonte de energia para a produção, portanto, de eletricidade, e por essa via é possível, portanto, colocar o gás de Moçambique na região. Importa também realçar que, para além da África do Sul, há outros países que precisam, portanto, da disponibilidade de gás, e mesmo a nível interno temos tido uma crescente procura de gás natural para o desenvolvimento de diversos projetos de utilização do mesmo, como a geração de eletricidade, a produção de fertilizantes, bem como
outro tipo de aplicações, portanto, do gás na indústria. Agora, em relação à questão do reinício dos projetos, como a questão foi colocada, importa referir que está-se a fazer todo esforço de modo que os projetos, portanto, possam ser reiniciados e, quiçá, o país, portanto, vai beneficiar, assim como as companhias petrolíferas que estão envolvidas no processo também vão beneficiar. Então, este é o cenário que eu gostaria, portanto, de trazer e muito obrigado, portanto, pela atenção. Muito obrigado, Dr. Branquinho. E vocês sabem, aqui na nossa cultura, aqui em Moçambique, dizemos que coisas boas não enchem colher, né? Coisas boas não enchem colher. Na minha língua disse, ajunanziha, agitate combi. Então, como esta sessão é muito boa, já caminhar para o fim, mas ainda não terminou. Então, vou pedir ao Dr. Isaías Chambeze, que é da empresa moçambicana de seguros, para nos explicar um pouco até que ponto Moçambique está preparado para garantir, para assegurar a estes projetos muito caros, de capital muito intensivo, e, entre outros pontos muito relevantes. Dr. Isaías, tenha bondade. Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade que é dada à IMOS. Não sei se é possível ter. Eu vou começar com um assunto. Este mês é um mês muito especial para os Estados Unidos, sobretudo naquela região do Golfo do México, porque a 20 de abril de 2010, devem se lembrar, houve um desastre no Golfo do México, um desastre com proporções tão grandes, que um dos proprietários de um grande hotel na região, em 2020, comparou as consequências daquele desastre às consequências locais do coronavírus na indústria turística. As consequências até hoje se fazem sentir e, a título de exemplo, quando Donald Trump esteve como presidente, tentou um processo para expandir a perfuração de gás para a exploração de petróleo nos Estados Unidos, e existe um forte movimento popular contra a indústria petrolífera, pelo menos nos Estados Unidos, porque entendem que a perfuração é um mecanismo para destruir o meio ambiente e tudo o resto. Bom, a IMOS é uma empresa moçambicana de seguros, é pioneira em Moçambique nesta atividade, está em todo o país, com mais de 300 trabalhadores, opera nos ramos vida e não vida, e o suporte para grandes riscos é feito por resseguradoras de rating A, e a maior parte deles são membros do sindicato da Lloyds. Por que é que nós estamos aqui? Nós entendemos que os grandes negócios de gás, petróleo, minas e infraestruturas complexas podem ser feitas em Moçambique. Felizmente, o nosso país tem uma legislação que obriga a que os seguros de riscos no território moçambicano sejam feitos em Moçambique. E hoje contamos no país com 21 seguradoras, algumas das quais com capacidade para assumir riscos de grande magnitude.
neste momento, para além da legislação de seguros em si, a própria indústria de gás e petróleos tem regimes que permitem criar oportunidades para a indústria moçambicana, quer através dos contratos de partilha, quer através do regime especial da bacia de Rovuma, que neste caso é onde existe o boom do negócio de gás e petróleos. Neste momento, os contratos de seguro destes investimentos são feitos diretamente no estrangeiro. Portanto, as seguradoras nacionais não emitem a apólice de seguro. A apólice é emitida diretamente no estrangeiro, os contratos são celebrados diretamente entre as operadoras e as seguradoras no estrangeiro, e o principal motivo tem a ver com security. Portanto, as operadoras alegam que existe uma segurança muito forte quando os contratos são celebrados no estrangeiro. Em consequência disso, os prémios de seguro são pagos diretamente no estrangeiro. Não há fluxo financeiro no país, nem que seja pagar e no dia seguinte o valor ir para o estrangeiro. Não há esse processo. Os pagamentos são feitos diretamente no estrangeiro. As seguradoras nacionais não têm a oportunidade de aprender, não têm a oportunidade de criar capacidade nem financeira, nem técnica, e o Estado tem pouco conhecimento, tem pouco domínio sobre os detalhes dos riscos que estão nas apólices de seguro. Quando nós falamos desta questão dos riscos, basta mencionar, e a exemplo do que falei sobre o Golfo do México, basta mencionar que a exploração que é feita offshore tem um mecanismo, necessita de um mecanismo muito forte de proteção do meio ambiente. Mas não é só o meio ambiente, é todo o ecossistema, é toda envolvente. Estamos a falar de indústria pesqueira, por exemplo. No caso de um acidente que possa ocorrer, e tivemos um susto, creio que foi em 2010, houve um susto de uma potencial fuga de gás, felizmente não foi nada aquilo. O que acontece é que as populações vão perder capacidade de pescar e de fazer tudo o resto. A questão é, o que fazer se um acidente ocorrer? O que fazer é criar mecanismos para mitigação das consequências que aí vêm. E o seguro é, certamente, a ferramenta que resolve este problema. Um seguro de responsabilidade civil contra danos desta natureza pode ajudar as populações a se realinharem depois de um acidente desta natureza. Naturalmente que isso é um impacto muito positivo para o próprio Estado moçambicano. Por que é que o seguro tem que ser feito localmente? Primeiro, para observar a lei, como dizíamos. Depois, as seguradoras locais têm algum conhecimento, mas o conhecimento ganha-se com a experiência, ganha-se com a prática. Se as seguradoras não participam, não é possível ganhar prática nem conhecimento. Por outro lado, os seguros proporcionam sempre receitas, ainda que não sejam do prémio. Nós, quando estamos a falar destes seguros, estamos a falar de volumes gigantescos do risco, em que bilhões de dólares devem ser assumidos pela seguradora, e nenhuma seguradora no mundo inteiro, nenhuma seguradora é capaz de segurar, por exemplo, a plataforma flutuante que está na bacia do Rovuma. É sempre feita uma partilha de risco entre todas as partes interessadas neste negócio. Só para mencionar mais, quando nós falamos de que os seguros devem ser feitos em Moçambique, estamos a falar da proteção dos interesses nacionais. Os furos de exploração de gás ou de petróleo, ou seja, do que mais existe, minas e etc., são ativos nacionais, não há dúvidas. É evidente que o país não tem capacidade de explorar e vai buscar parceiros
internacionais com capacidade para investir, mas no final do dia aquele é um ativo nacional. E então nós temos que garantir que o negócio está protegido, o negócio é controlado pelo próprio país, os interesses do país são garantidos e aqui importa referir o seguinte: em qualquer projeto de petróleo e gás, os investimentos normalmente são de tempo relativamente longo, 5, 7 anos, até começar a ter receitas. A primeira receita que se pode ter no país, no primeiro dia em que se começa a fazer o furo, é a receita do seguro. Porque o seguro é feito antes do início do risco e o seguro feito em Moçambique, com prémios colocados no país, podem começar a gerar rendimento a vários setores da indústria, incluindo o próprio Estado, como uma almofada para todo este período de investimento em que o país ainda não está a ter receitas. Este é um mecanismo só para mostrar que quando as operadoras colocam o seguro numa seguradora, o que a seguradora faz é verificar qual é a sua capacidade de retenção e depois o risco é distribuído por todas as partes. Podem ser seguradoras nacionais envolvidas, os resseguradores de rating A, que é o que se exige nesta indústria, e também as seguradoras que são proprietárias ou propriedade das próprias operadoras. São chamadas seguradoras cativas. Toda esta cadeia de negócio pode ser feita com participação de todas as partes e ganhos partilhados por todos eles. Para finalizar, a experiência da IMOSE ao longo dos seus 47 anos é esta. Há só alguns exemplos. A IMOSE participou no seguro da ponte Maputo-Catembe. A IMOSE é a seguradora da LIM desde 1978. Infelizmente tivemos alguns desastres grandes, sabemos, mas em nenhuma dessas situações houve falhas ou atrasos na indemnização pelos acidentes. A EMOSE fez o seguro da plataforma, participou com 10% no seguro da plataforma da N, que está já a operar desde os finais do ano passado, e neste momento a seguradora é líder no seguro soberano, que, como todos nós sabemos, é um seguro contra desastres naturais para apoiar a capacidade financeira do Estado no ressarcimento dos danos que aí possam ocorrer. Estes são só alguns exemplos para mostrar que o país tem capacidade de poder assumir estes riscos sem qualquer tipo de constrangimentos. E, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Obrigado, Dr. Chambeze. O país tem capacidade para assumir os riscos deste setor. E o nosso tempo acabou. Combinamos que queríamos terminar às 11h10, dentro de 1 hora. Mas eu penso que vocês vão me compreender e vão concordar que o nosso último orador possa falar. Ele é o Sr. Giorgio Vicini, Managing Director na Eni Rovuma Basin. E é o único e o primeiro projeto que colocou Moçambique no mapa dos países produtores e exportadores de LNG. Sr. Giorgio, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia. Estimados convidados, minhas senhoras, meus senhores, caros organizadores, eu tento falar português hoje, desculpa por isso. Quero, em primeiro lugar, apresentar nosso agradecimento pela oportunidade de participar desta conferência e poder partilhar as atividades que a Eni está a desenvolver em Moçambique. Desculpa. Não tenho apresentação, mas tenho agora de demonstrar fotos de nossos trabalhos em Moçambique. Este é o melhor sinal de que fazemos no país.
O progetto de Coral Sud, che começou a exportar gás liquefato em Moçambique em novembro de 2022, é o primeiro projeto a desenvolver gás que Eni descobriu na Área 4 da Bacia de Rovuma. É o primeiro exportador de GNL do país. Este projeto é o resultado de excelente colaboração entre a Eni, seus parceiros, investidores e governo de Moçambique. O Coral Sul Floating LNG tem capacidade de liquefação de 3,4 milhões de toneladas por ano. O Coral Sud não é apenas o primeiro projeto de GNL em Moçambique, mas é um projeto de referência para a indústria global do gás. A primeira floating LNG de grande escala localizada em águas ultraprofundas. Cumpriu com todos os marcos previstos para sua construção, tendo alcançado dos tempos mais rápidos entre o corte de primeiro aço e primeiro carregamento de GNL. Isto é particularmente importante no contexto atual do mercado global de GNL, onde grandes consumidores de gás buscam novas alternativas para apoiar a sua segurança energética. A exportação de GNL é efetiva numa altura em que o paradigma de energia no mundo está a mudar para um futuro mais sustentável e de baixo conteúdo de carbono. As reservas de gás de que Moçambique dispõe vão contribuir de forma significativa para a segurança energética da Europa e o projeto de Coral Sud vai também atuar como um catalisador para a valorização de vastos recursos descobertos pela Eni em Área 4. Moçambique representa uma oportunidade única e representa um papel estratégico nessa satisfação de necessidades energéticas mundiais. Todos os cenários atuais e futuros do sistema energético global conferem ao gás natural uma posição central, que pode garantir a segurança energética e, ao mesmo tempo, apoiar a difusão de fontes renováveis. Neste contexto, a GNL é a resposta eficaz para as rápidas mudanças na procura de energia, num cenário que proporciona oportunidades de crescimento para o país dotados de recursos naturais. O Coral Sul Floating LNG é uma instalação offshore com uma pegada de carbono reduzida, graças aos esforços do projeto de utilizar tecnologias avançadas. Como conclusão da primeira fase de nosso primeiro projeto, estamos, neste momento, a trabalhar com vistas aos futuros desenvolvimentos. Acreditamos que existem oportunidades para aumentar a oferta a curto prazo, inclusive replicar o sucesso do projeto Coral Sud com o desenvolvimento de uma floating LNG adicional. Para tal, temos agir rapidamente. Temos reservas comprovadas, temos tecnologia comprovada, temos um histórico de entrega alcançado com a Coral Sud e o governo já demonstrou o seu compromisso em apoiar futuros desenvolvimentos. Para além do projeto Coral Sud, a Eni está a desenvolver outros projetos em Moçambique, no âmbito de diversificação de sua área de investimentos e com vistas a potencializar o desenvolvimento de recursos existentes no país. Está em curso iniciativa de agronegócio e desenvolvimento industrial, destinadas à produção de matéria-prima agrícola para a produção de biocombustíveis avançados, que vai ajudar na decarbonização do setor de transportes e na promoção de oportunidades de desenvolvimento. A Eni está também a trabalhar com a comunidade local. Estas iniciativas se enquadram no compromisso de Eni de trabalhar lado a lado com comunidades, por forma a apoiar o desenvolvimento socioeconômico eficiente e sustentável, em linha com o objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda das Nações Unidas. Temos bastante orgulho de parceria
que construímos con este grande país. E temos orgulho de poder contribuir à transformação do setor de energia e da economia em geral. É realmente um resultado importante e quero aproveitar desta oportunidade para agradecer aos nossos parceiros, ao governo de Moçambique e todos os envolvidos pelo esforço e dedicação em nossa visão compartilhada. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos Thank you very much to my panelists. I would kind of like to ask a round of applause for these panelists. E eu queria agradecer também à plateia e infelizmente I would also like to thank the floor. We ran out of time, but after our session, the good news we have a coffee break, so we will find our panelists when we'll be enjoying the coffee break, so we can raise those questions which, due to the lack of time, you were not able to raise them here in the room. Muito obrigada aos nossos panelistas e vou pedir à plateia para mais uma salva de palmas pela colocação das intervenções, a sequência lógica que tiveram os temas. E convidar para uma foto do grupo. Muito obrigada. Foi, de fato, um painel muito exaustivo e acabamos sendo penalizados para o nosso intervalo de café. E convido a todos para um café que teremos no intervalo de 10 minutos e apelo ainda à observância do horário. Obrigada. O café está servido nas varandas laterais. Obrigada.